Bom dia, meu querido irmão, minha amada irmã. Que privilégio estarmos juntos nesta manhã que Deus nos presenteou. Hoje, quero te guiar por uma das promessas mais poderosas da Bíblia, uma promessa que tem o poder de mudar completamente o seu dia. No Salmo 34, versículo 4, Davi nos diz algo incrível. Busquei ao Senhor, e Ele me ouviu, livrou-me de todos os meus temores. Você consegue sentir a imensa esperança nessas palavras? Quando buscamos a Deus de coração, Ele não apenas nos ouve, mas nos responde de forma real e perceptível. Se essa promessa te toca, eu te convido a escrever nos comentários: Deus me responde. Porque é exatamente isso que faremos hoje, buscar o Senhor logo cedo, com a certeza de que Ele tem a resposta para cada uma das nossas preocupações, para cada medo que assombra o nosso coração. Muitas vezes, começamos o dia cheios de ansiedade, pensando em tudo que temos que resolver, mas Deus nos convida a algo diferente, a buscá-lo em primeiro lugar. E quando fazemos isso, Ele transforma a nossa ansiedade em paz e nossos medos em confiança. Esta manhã não será como as outras. Hoje você vai experimentar o que é buscar a Deus de verdade e receber dele as respostas que tanto precisa. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para receber mais mensagens como essa. E compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa palavra hoje. Prepare o seu coração, porque Deus quer falar de uma forma muito especial com você hoje. Antes de entrarmos em oração, quero fazer um pedido que faz toda a diferença. Se essa mensagem está tocando o seu coração e você sente que precisa buscar a Deus nesta manhã, por favor, deixe seu curtir neste vídeo. Quando você faz isso, o YouTube entende que este conteúdo é importante e o mostra para outras pessoas que, assim como você, precisam desta mesma esperança. Você que está aqui não chegou por acaso, mas por um propósito divino. Você é alguém que busca a presença de Deus e sabe que as respostas verdadeiras vêm apenas dele. E ao deixar seu like, você está ajudando outras pessoas que estão passando por lutas semelhantes a também encontrarem essa esperança. Eu te convido novamente, escreva nos comentários: Deus me responde. Essa é uma forma de nos unirmos em um mesmo espírito de fé, declarando nossa expectativa de que Ele tem respostas específicas para cada um de nós. E fique até o final, porque no final deste vídeo vou te entregar uma chave poderosa que aprendi sobre como receber respostas sobrenaturais de Deus. Essa pode ser exatamente a palavra que você precisa para ver os céus se abrindo sobre a sua vida de uma forma que você nunca imaginou. Agora vamos orar juntos. Incline sua cabeça, feche seus olhos se puder e permita que o seu coração se conecte com o coração de Deus neste momento. Senhor, nesta nova manhã que o Senhor nos deu, viemos a Ti para lembrar da Tua promessa no Salmo 34:4. Busquei ao Senhor, e Ele me ouviu. Em oração continuamos. Então, e me livrou de todos os meus temores. Senhor, Tu és o Deus que responde, o Deus que nunca deixa sem resposta ao clamor sincero dos Teus filhos. Nesta manhã, Pai, a nossa decisão é Te buscar antes de qualquer outra coisa. Antes de pegar o celular, antes de pensar nos problemas do dia, antes de nos enchermos de preocupações. Viemos a Ti porque sabemos que quando Te buscamos de verdade e colocamos nosso coração diante de Ti, Tu tens respostas que nem conseguimos imaginar. Reconhecemos que muitas vezes tentamos resolver as coisas por conta própria. Corremos de um lado para o outro buscando soluções nos lugares errados, mas hoje entendemos que as respostas verdadeiras, as que realmente transformam nossas situações, só podem ser encontradas em Ti. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes em que Te deixamos por último na nossa lista de prioridades. Perdoa-nos por buscar primeiro a ajuda humana e não a Tua. Hoje queremos mudar isso. Hoje queremos fazer da busca pela Tua presença a primeira e mais importante ação do nosso dia.
Somos gratos porque, desde o momento em que pronunciamos Teu nome, desde que dirigimos nosso coração para Ti, Tu já estás agindo em nossas circunstâncias. Obrigado porque não precisamos implorar para que nos ouças. Tu já estás aqui, pronto para nos receber com a Tua infinita bondade. Neste momento, Senhor, entregamos em Tuas mãos cada situação que nos causa preocupação. Entregamos nossos trabalhos, nossas famílias, nossas finanças, nossa saúde, tudo que nos tira a paz, tudo que nos rouba o sono. Colocamos cada um desses fardos em Tuas mãos, Pai. Assim como o rei Davi experimentou a Tua resposta, nós também desejamos ver a Tua intervenção divina em nossas vidas. Queremos testemunhar a Tua ação de formas que só Tu podes fazer. Senhor, abre os nossos olhos espirituais para reconhecermos as Tuas respostas. Muitas vezes, esperamos que elas cheguem de uma certa maneira, mas Tu responde de formas que jamais imaginaríamos. Dá-nos sabedoria para enxergar a Tua mão agindo em cada detalhe do nosso dia. Obrigado porque, quando Te buscamos com sinceridade e um coração humilde, Tu não apenas nos ouve, mas também nos responde da maneira mais perfeita e no tempo certo. Nesta manhã, Pai, declaramos que Tu és nosso refúgio, nosso provedor, nosso curador e nosso libertador. Declaramos que em Ti encontramos tudo o que precisamos para viver em vitória e em paz. Senhor, que esta busca matinal por Tua presença não seja apenas por hoje, mas que se torne o alicerce sólido de cada novo dia que nos dás. Que nos lembremos sempre, Pai, que quando Te buscamos em primeiro lugar, todo o resto encontra seu devido lugar em nossas vidas. Sabemos que Tu não dormes nem te cansas. Enquanto nós descansávamos, Tu estavas acordado, cuidando de nós, zelando por nossas famílias, preparando bênçãos para este novo dia. Nesta manhã, colocamos nossa esperança inteiramente em Ti. Não em nossas próprias forças, não em nossas habilidades, nem em circunstâncias favoráveis, mas unicamente em Ti. Porque Tu és a nossa rocha firme, o nosso fundamento seguro. Pai, nós Te buscamos com corações sedentos por Ti, assim como a corça anseia por águas correntes. Temos fome e sede da Tua presença, da Tua palavra e da Tua direção. Por favor, preencha essa necessidade profunda que temos de Ti. Reconhecemos que sem Ti não podemos fazer nada. Sem a Tua ajuda, nossos esforços são em vão. Sem a Tua bênção, nossos planos não prosperam. Por isso, viemos humildemente reconhecer que Te precisamos mais do que o ar que respiramos. Senhor, limpa o nosso coração de toda amargura, de todo ressentimento, de toda dúvida que possa nos impedir de receber as Tuas respostas. Queremos vir a Ti com corações e mãos limpas, com a consciência leve. Pai, neste momento de busca, decidimos deixar de lado todas as distrações do mundo. As notícias que nos assustam, as redes sociais que nos inquietam, as mensagens que nos estressam. O nosso único desejo é ouvir a Tua voz nesta manhã. Não estamos aqui por rotina religiosa, mas como filhos que correm para os braços de um Pai amoroso. Nós Te buscamos porque sabemos que, na Tua presença, há plenitude de alegria e à Tua direita, delícias eternas. Se você também está fazendo essa escolha de buscar a Deus acima de tudo, clique em inscrever-se para que possamos começar cada dia juntos. Que este momento de busca seja como água fresca para as nossas almas sedentas. Que seja como o orvalho da manhã que refresca a terra seca. Que a Tua presença renove as nossas forças e restaure a nossa alegria. Senhor, declaramos que Tu és maior do que qualquer problema que enfrentemos hoje. Tu és mais poderoso do que qualquer obstáculo que se apresente no nosso caminho. Tu és mais sábio do que qualquer decisão complicada que tenhamos que tomar. E que esta oração seja como incenso que sobe diante de Ti, como um aroma agradável ao Teu coração. Que as nossas palavras, os nossos pensamentos e os nossos desejos mais profundos cheguem até o Teu trono de graça. Pai, nós Te buscamos porque cremos que Tu abençoas aqueles que Te buscam.
Cremos que tens recompensas preparadas para quem dedica tempo para estar contigo, para quem faz da tua busca a prioridade do seu dia. Em tua palavra, também lemos que, quando Davi te buscou, tu o livraste de todos os seus temores. Senhor, como precisamos dessa libertação em nossas vidas. Reconhecemos que muitas vezes nossas manhãs estão cheias de medo e ansiedade sobre o que pode acontecer. Tu conheces os temores que carregamos no coração, o medo do futuro, das decisões que precisamos tomar, de não ter o suficiente, de falhar. Todos esses medos que nos paralisam e roubam a nossa paz, hoje nós os entregamos em tuas mãos. Pai, livra-nos do medo dos desafios no trabalho, do temor de conflitos familiares e das tensões que surgem em nossos lares. Queremos viver este dia na tua paz, não no temor. Se você está pronto ou pronta para entregar seus medos a Deus, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa dessa liberdade. Há vezes em que o medo nos acorda de madrugada e não nos deixa mais dormir. Há vezes em que desde que abrimos os olhos já estamos pensando em tudo o que pode dar errado. Mas hoje decidimos mudar esses pensamentos de medo por pensamentos de fé em Ti. Afinal, Tu nos disseste em Tua palavra que não nos deste espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Nesta manhã, nos apegamos a essa promessa. Reivindicamos o poder que vem de Ti para enfrentar qualquer situação com coragem. Senhor, livra-nos do medo da escassez. Livra-nos do temor de que não haverá dinheiro suficiente, tempo suficiente ou oportunidades suficientes. Tu és o Deus da abundância, o Deus que supre cada necessidade segundo as tuas riquezas em glória. Pai, livra-nos também dos medos que outros colocaram em nossos corações. Os medos que herdamos, que aprendemos, que nos foram ensinados desde pequenos. Hoje, declaramos que esses temores não têm poder sobre nós, porque somos Teus filhos, Senhor. Em lugar do medo, enche nossos corações com o Teu amor perfeito, pois a Tua palavra diz que o amor perfeito lança fora todo medo. Que o Teu amor seja tão real em nossas vidas que não haja espaço para o medo se aninhar em nossos pensamentos. Obrigado, Pai, porque assim como livraste Davi de todos os seus temores, Tu também nos livras. Obrigado porque não precisamos viver como escravos do medo. Podemos viver na liberdade e na confiança que vem de saber que Tu estás conosco. Neste momento, Senhor, respiramos profundamente a Tua paz. Permita que a Tua tranquilidade preencha cada parte do nosso ser. Que ao sairmos desta oração, levemos essa paz conosco e a compartilhemos com todos ao nosso redor. Pai, livra-nos do medo de não sermos suficientes, do temor de não corresponder às expectativas dos outros, de não estarmos à altura das responsabilidades que temos. Lembra-nos que em Ti somos mais que vencedores e que a Tua força se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Senhor, existem temores que nos atormentam à noite, quando tudo está em silêncio. O medo de perder o emprego, o medo de ficar sozinho, o medo de que algo ruim aconteça aos nossos entes queridos. Pai, toma esses medos noturnos e transforma-os em sonhos de paz. Pai, livra-nos do medo de tomar decisões importantes. Às vezes, o temor de errar ou de escolher o caminho errado nos paralisa, mas Tu nos prometeste que se nos falta sabedoria, basta pedir-te e Tu a darás abundantemente. Confiamos na Tua direção. Senhor, livra-nos do temor do desconhecido, do medo das mudanças que possam vir e das novas situações que teremos que enfrentar. Lembra-nos que Tu vais à nossa frente, preparando o caminho, que Tu nunca nos deixas sozinhos em território desconhecido. Pai, livra-nos também do medo da rejeição, do temor de não sermos aceitos, de não sermos amados, de não nos encaixarmos. Lembra-nos que Tu nos amas incondicionalmente, que somos preciosos aos Teus olhos e que nada nem ninguém pode nos separar do Teu amor. Lembra-nos que cada fase da vida tem a sua beleza, que Tu tens propósitos para nós em todas as estações.
que o teu amor não diminui com o passar dos anos. Senhor, neste momento, declaramos que o medo não tem a palavra final em nossas vidas. O teu amor, o teu poder, a tua fidelidade é que tem a última palavra. Declaramos que onde antes havia medo, agora há fé. Onde antes havia ansiedade, agora há paz. Pai, que cada vez que o medo bater à porta dos nossos corações hoje, nos lembremos desta oração. Lembremos que Tu és maior do que qualquer medo, mais poderoso do que qualquer ansiedade, mais real do que qualquer preocupação. Senhor, preencha os espaços vazios que o medo deixa quando se vai. Preencha esses lugares com o Teu amor, com a Tua paz, com o Teu gozo, com a Tua confiança. Que não sobre nenhum canto em nossos corações onde o medo possa voltar a se esconder. Pai Celestial, uma das coisas que mais nos enche de esperança é conhecer o Teu caráter. Tu és o Deus que responde fielmente aos Teus filhos. Não és um Deus distante ou desinteressado. És um Pai amoroso que se alegra em responder a quem vem a Ti com sinceridade. No Salmo 34:18, Tu nos asseguras que estás perto dos que têm o coração partido e que salvas os de espírito abatido. Senhor, se há alguém com o coração quebrado que está ouvindo esta oração, que sinta a Tua proximidade neste momento. Que sinta como Tu te aproximas para curar e restaurar. Pai, em Jeremias 33:3, Tu nos dizes: clama a mim e eu te responderei, e te revelarei coisas grandes e ocultas que tu não conheces. Senhor, estamos clamando a Ti nesta manhã e esperamos com fé que nos respondas e nos mostres coisas que vão além do nosso entendimento. Obrigado porque a busca pela Tua presença não é um ritual religioso vazio, mas uma relação real, íntima e pessoal contigo. É um encontro entre um pai amoroso e seus filhos que precisam da sua direção, provisão e proteção. Senhor, às vezes duvidamos se realmente nos ouves. Às vezes pensamos que nossos problemas são pequenos demais para Ti, ou que Tu estás ocupado demais com coisas mais importantes. Mas hoje renovamos a nossa confiança de que cada detalhe das nossas vidas Te importa. Pai, Tu conheces as nossas necessidades antes mesmo de as expressarmos. Conheces os nossos desejos mais profundos, as nossas lutas mais íntimas e os nossos sonhos mais secretos. E nos amas tanto que decidiste Te envolver em cada aspecto das nossas vidas. Obrigado porque a Tua fidelidade não depende do nosso humor, de quão bem oramos ou de quão perfeitos somos. A Tua fidelidade é parte da Tua natureza. Tu és fiel porque és Deus, e sendo Deus, não pode ser de outra maneira. Senhor, lembramos de todas as vezes em que respondeste às nossas orações de maneiras inesperadas. As vezes em que abriste portas que pareciam impossíveis de abrir. As vezes em que proveste quando não sabíamos de onde viria a provisão. As vezes em que curaste quando os médicos não tinham esperança. Pai, também lembramos das vezes em que a Tua resposta foi não, ou espere, e como depois entendemos que essa era a resposta perfeita. Porque Tu enxergas o que nós não vemos, sabes o que nós não sabemos, e sempre ages com base no Teu amor perfeito por nós. Nesta manhã, Senhor, renovamos a nossa confiança na Tua fidelidade. Declaramos que Tu respondes no tempo certo, da maneira correta, com a medida exata do que precisamos. Não antes nem depois, mas no momento perfeito. Obrigado porque podemos vir a Ti com a certeza de que nos recebes de braços abertos. Obrigado porque não precisamos provar que merecemos a Tua ajuda. A Tua ajuda vem da Tua graça, do Teu amor que não podemos merecer. Pai, fortalece a nossa fé para continuarmos a Te buscar, mesmo quando as respostas demoram a chegar. Ajuda-nos a lembrar que os Teus tempos são perfeitos e que, enquanto esperamos a Tua resposta, Tu já estás agindo em nossas circunstâncias. Senhor, que a nossa relação contigo seja cada dia mais real, mais íntima, mais cheia de confiança. Que aprendamos a vir a Ti não apenas quando temos problemas, mas também para Te agradecer, para Te adorar e para simplesmente desfrutar da Tua presença. Neste momento, Pai, abrimos os nossos corações completamente para Ti. Removemos qualquer barreira,
qualquer dúvida, qualquer desconfiança. Queremos experimentar a Tua fidelidade de uma forma nova e renovada em nossas vidas. Hoje, Senhor, a Tua fidelidade é como o amanhecer que chega a cada dia, sem falha, como o sol que nasce a cada manhã. Assim é o Teu amor que se renova a cada dia em relação a nós. Nunca falha, nunca se esgota, nunca chega tarde. Pai, lembramos que em toda a Bíblia não há uma única história de alguém que te tenha buscado de verdade e tenha ficado sem resposta. Talvez a resposta não tenha chegado como esperavam, mas ela sempre veio. A Tua fidelidade é perfeita ao longo de toda a história. Senhor, Tu és o mesmo Deus que abriu o mar para que Israel passasse em terra seca. O mesmo Deus que fez chover maná no deserto. O mesmo Deus que transformou água em vinho. O Teu poder para responder não diminuiu nem um pouco. Pai, nos consola saber que Tu não mudas com as tendências do mundo. Não importa o que esteja acontecendo na sociedade, na política ou na economia, Tu continuas sendo o mesmo Deus fiel que sempre foste. O Teu caráter é constante, o Teu amor é imutável. Senhor, obrigado porque a Tua fidelidade não é limitada pelas nossas circunstâncias. Não importa se estamos passando por tempos difíceis ou tempos de abundância. Não importa se nos sentimos perto de Ti ou se nos sentimos longe. A Tua fidelidade permanece firme como uma rocha. Pai, às vezes nos preocupamos que talvez já esgotamos a Tua paciência, que talvez já pedimos a mesma coisa vezes demais. Mas Tu nos lembras que a Tua paciência não tem limites, que o Teu amor não se cansa, que podes responder a mesma pergunta 1000 vezes se for necessário. Senhor, a Tua fidelidade se manifesta até mesmo nas pequenas coisas da vida. Não apenas nos grandes milagres, mas também nas provisões diárias, nas proteções que nem sequer notamos, nas bênçãos que, às vezes, damos como certas. Pai, obrigado porque a Tua fidelidade inclui a Tua disciplina amorosa. Às vezes, a resposta de que precisamos é que Tu nos corrijas, que nos guies por um caminho diferente, que nos ensine algo que não queríamos aprender. Até essa correção vem do Teu amor fiel. Senhor, lembramos que a Tua fidelidade se mostrou da maneira mais clara na cruz do Calvário. Quando parecia que tudo estava perdido, quando os discípulos pensaram que havias falhado, foi ali que a Tua fidelidade brilhou mais do que nunca ao nos dar a salvação. Pai, a Tua fidelidade não depende de nós entendermos os Teus caminhos. Às vezes, as Tuas respostas são misteriosas para nós, mas são sempre perfeitas. Ajuda-nos a confiar no Teu coração quando não conseguimos entender a Tua mão. Senhor, obrigado porque a Tua fidelidade inclui nos proteger das coisas que pensamos que queremos, mas que na verdade nos fariam mal. Quantas vezes disseste não para nos proteger, e depois entendemos que era a melhor resposta. Pai, a Tua fidelidade se estende às próximas gerações. As promessas que nos fazes hoje não são apenas para nós, mas também para os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. A Tua fidelidade é uma herança que podemos deixar para as nossas famílias. Senhor, fortalece a nossa memória espiritual para que nos lembremos da Tua fidelidade nos momentos de dúvida. Que quando o inimigo tentar nos sussurrar que Tu não respondes, possamos recordar todas as vezes em que Tu de fato respondeste. Pai, nesta manhã, declaramos que Tu és absolutamente confiável, que as Tuas promessas são mais seguras do que a lei da gravidade, que podemos construir nossas vidas sobre o fundamento da Tua fidelidade, sem o temor de que esse alicerce se mova. Senhor, que esta confiança na Tua fidelidade nos dê paz em meio às tempestades. Que quando as circunstâncias mudarem, quando os problemas chegarem, quando tudo parecer incerto, possamos nos apegar à certeza de que Tu és fiel. Pai, ajuda-nos a ser testemunhas da Tua fidelidade para outras pessoas.
Que as nossas vidas sejam um testemunho vivo de que Tu, de fato, respondes, de que Tu, de fato, cumpres, de que Tu, de fato, és fiel àqueles que confiam em Ti. Senhor, nesta manhã, queremos tirar um tempo para recordar a Tua fidelidade no passado. Queremos fazer memória de todas as vezes que respondeste às nossas orações, de todas as formas em que intervirreste em nossas vidas, de todas as bênçãos que derramaste sobre nós. Em Salmos 34:6, lemos: Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Pai, nós também clamamos a Ti em momentos de angústia, e Tu respondeste. Estiveste presente em cada crise, em cada momento difícil, em cada situação desesperadora. Lembramos, Senhor, daquela vez em que não sabíamos como pagar as contas e Tu proveste de uma forma que nunca esperamos. Lembramos de quando estivemos doentes e Tu trouxeste cura aos nossos corpos. Lembramos de quando nossos relacionamentos estavam rompidos e Tu trouxeste restauração. Obrigado, Pai, por todas as vezes que abriste portas de emprego quando estávamos desempregados. Obrigado por todas as vezes que trouxeste paz aos nossos lares quando havia conflitos. Obrigado por todas as vezes que nos deste sabedoria para tomar decisões importantes. Senhor, reconhecemos que muitas vezes as Tuas respostas não chegaram como nós esperávamos. Às vezes pensávamos que iríamos resolver as coisas de uma certa maneira, mas Tu o fizeste de uma forma completamente diferente. E depois entendemos que a Tua maneira era muito melhor que a nossa. Pai, perdoa-nos pelas vezes em que não reconhecemos as Tuas respostas porque chegaram de forma inesperada. Perdoa-nos pelas vezes em que nos queixamos porque a resposta não veio quando queríamos, sem nos dar conta de que o Teu tempo é sempre perfeito. Obrigado, pois há momentos em que nem sequer percebemos como Tu respondes às nossas orações. Tu trabalha nos bastidores, move as circunstâncias, tocas corações, abres caminhos e muitas vezes nós apenas vemos o resultado final, sem reconhecer a Tua mão agindo. Senhor, também lembramos das vezes em que a Tua resposta foi nos proteger de coisas que nós pensávamos que queríamos, mas que na verdade nos fariam mal. Quantas vezes disseste não a algo que pedimos e depois percebemos que esse não era na verdade um sim para algo muito melhor? Pai, dá-nos olhos para enxergar todas as bênçãos que passam despercebidas. Ajuda-nos a reconhecer a Tua mão nos pequenos detalhes, nas coincidências que não são por acaso, nas pessoas que colocares em nosso caminho, nas oportunidades que surgem exatamente quando precisamos delas. Obrigado por cada respiração, por cada batida do coração, por cada novo dia que nos dás. Obrigado pela família, pelos amigos, pelo teto sobre nossas cabeças, pelo alimento em nossa mesa. Todas essas são respostas do Teu amor por nós. Senhor, fortalece a nossa memória espiritual para que nos lembremos sempre da Tua fidelidade. Que quando vierem novos desafios, possamos olhar para trás e dizer: se Deus me ajudou antes, Ele me ajudará agora também. Que o testemunho da Tua fidelidade passada seja o alicerce da nossa fé presente. Pai, obrigado porque a Tua fidelidade não muda. Não depende das circunstâncias externas, não depende da economia do país, não depende do que está acontecendo no mundo. A Tua fidelidade é constante, porque Tu és o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade. Neste momento, Senhor, renovamos nossa gratidão por todas as Tuas respostas passadas, e com essa mesma gratidão, esperamos com expectativa as respostas que vais dar às situações que enfrentamos hoje. Obrigado porque o Deus que nos respondeu ontem é o mesmo Deus que vai nos responder hoje. O Deus que nos tirou de problemas anteriores é o mesmo Deus que vai nos tirar dos problemas atuais. A Tua fidelidade não tem limites, nem tem fim. Pai, que a lembrança da Tua fidelidade seja como uma âncora para a nossa alma nos momentos de incerteza. Que quando as tempestades vierem, possamos nos apegar à certeza de que Tu sempre estiveste aí e sempre estarás para nós. Ajuda-nos a ser testemunhas vivas da Tua fidelidade. Que possamos compartilhar com outros
como Tu tens respondido às nossas orações, para que eles também se animem a Te buscar e a confiar no Teu amor inesgotável. Senhor, que as nossas vidas sejam um testemunho contínuo de que Tu és o Deus que responde, o Deus que livra, o Deus que cura, o Deus que provê, o Deus que nunca abandona os Teus filhos. Nesta manhã, Pai, com corações cheios de gratidão por tudo o que fizeste e com corações cheios de expectativa por tudo o que vais fazer, Te seguimos buscando, sabendo que a Tua resposta já está a caminho. Lembramos, Senhor, daquelas noites em que não conseguíamos dormir de preocupação e de como Tu trouxeste paz aos nossos corações. Lembramos de quando sentíamos que não tínhamos forças para seguir em frente e de como Tu renovaste o nosso ânimo, Pai. Lembramos das vezes em que estivemos no hospital, seja nós ou nossos entes queridos, e de como a Tua presença se fez tão real naqueles corredores frios. Lembramos de como trouxeste cura, de como deste força aos médicos, de como consolaste nossos corações na dor. Senhor, lembramos de quando nossos filhos estavam perdidos em caminhos errados e de como Tu oramos sem cessar por eles. Lembramos do dia em que finalmente voltaram para casa, quando decidiram mudar de vida. Obrigado por ouvires o clamor dos pais que oram por seus filhos. Pai, lembramos daquelas crises econômicas, quando parecia que tudo ia desabar, quando perdemos empregos, quando negócios fecharam, quando não sabíamos como iríamos sobreviver. E lembramos de como Tu abriste novas portas, novas oportunidades que nem sequer tínhamos imaginado. Senhor, lembramos dos casamentos que estavam à beira do divórcio e de como Teu amor restaurou o que parecia impossível de consertar. Lembramos de casais que hoje estão felizes e unidos porque Tu intervieste em seus relacionamentos quando tudo parecia perdido. Pai, lembramos dos vícios que Tu quebraste com o Teu poder, das correntes de dependência que pareciam impossíveis de romper e de como a Tua graça foi mais forte que qualquer vício. Lembramos de pessoas que hoje são livres porque Tu respondeu quando clamaram por libertação. Senhor, lembramos dos milagres financeiros que fizeste, quando as contas não fechavam matematicamente, mas de alguma forma tudo se resolveu quando o dinheiro chegou de onde não esperávamos. Quando se abriram oportunidades exatamente no momento certo. Pai, lembramos das vezes em que protegiste as nossas famílias de acidentes que poderiam ter sido terríveis, dos momentos em que por poucos minutos ou por poucos metros algo terrível foi evitado. Essa proteção divina que muitas vezes nem percebemos que está lá. Senhor, lembramos de quando estivemos deprimidos, quando a escuridão emocional parecia que nunca iria embora. E lembramos de como, pouco a pouco, Tu trouxeste luz para as nossas vidas, de como curaste as feridas emocionais, de como restauraste a alegria que havíamos perdido. Pai, lembramos das respostas que chegaram depois de anos de oração, daquelas petições que carregamos em nossos corações por tanto tempo. E quando já quase tínhamos perdido a esperança, Tu respondeste da maneira mais inesperada. Senhor, lembramos de como proveste a educação para os nossos filhos, quando não sabíamos como iríamos pagar os estudos, de como abriste portas para bolsas, para oportunidades de trabalho, para que eles pudessem se preparar para o futuro. Pai, lembramos das viagens para servir a outros que pareciam impossíveis de custear e de como Tu proveste cada centavo que era necessário. Lembramos de como usaste essas viagens para mudar não apenas as vidas de outras pessoas, mas também as nossas. Senhor, lembramos das cirurgias que correram melhor do que o esperado, dos diagnósticos que mudaram para melhor, dos tratamentos que funcionaram quando os médicos já não tinham muita esperança. Lembramos da Tua mão curadora tocando corpos e trazendo restauração. Pai, lembramos de como colocaste as pessoas certas em nosso caminho no momento certo. Mentores que apareceram quando precisávamos, amigos que chegaram em tempos de solidão, conselheiros sábios que nos guiaram em decisões importantes. Senhor, lembramos das respostas rápidas que nos surpreenderam, aquelas vezes em que oramos por algo e a resposta veio tão depressa que mal podíamos acreditar.
momentos em que o teu poder se manifestou de maneira imediata e evidente. Senhor, lembramos das cirurgias que correram melhor do que o esperado, dos diagnósticos que mudaram para melhor, dos tratamentos que funcionaram quando os médicos já não tinham muita esperança. Lembramos da tua mão curadora tocando corpos e trazendo restauração. Pai, lembramos de como colocaste as pessoas certas em nosso caminho no momento certo. Mentores que apareceram quando precisávamos, amigos que chegaram em tempos de solidão, conselheiros sábios que nos guiaram em decisões importantes. Senhor, lembramos das respostas rápidas que nos surpreenderam, aquelas vezes em que oramos por algo e a resposta veio tão depressa que mal podíamos acreditar. Momentos em que o teu poder se manifestou de maneira imediata e evidente. Senhor, lembramos das cirurgias que correram melhor do que o esperado, dos diagnósticos que mudaram para melhor, dos tratamentos que funcionaram quando os médicos já não tinham muita esperança. Lembramos da tua mão curadora tocando corpos e trazendo restauração. Pai, lembramos de como colocaste as pessoas certas em nosso caminho no momento certo. Mentores que apareceram quando precisávamos, amigos que chegaram em tempos de solidão, conselheiros sábios que nos guiaram em decisões importantes. Senhor, lembramos das respostas rápidas que nos surpreenderam, aquelas vezes em que oramos por algo e a resposta veio tão depressa que mal podíamos acreditar. Momentos em que o teu poder se manifestou de maneira imediata e evidente. Pai, lembramos também das respostas que chegaram lentamente, passo a passo, dia após dia. Processos de cura que levaram tempo, situações que se resolveram gradualmente, mas sempre sob o teu cuidado e direção. Senhor, lembramos de como respondeste a orações que nem sabíamos que havíamos feito, necessidades que tu viste antes de as reconhecermos, bênçãos que chegaram sem que as pedíssemos, porque o teu amor se adianta às nossas necessidades. Pai, neste momento de gratidão, reconhecemos que cada resposta que deste no passado é a garantia de que continuarás a responder no futuro. Teu histórico de fidelidade é perfeito e sabemos que ele não vai mudar. Agora, Pai, queremos colocar diante de Ti as petições específicas do nosso coração para este dia que se inicia. Em Tiago 1, 5 e 6, Tu nos dizes que se alguém tem falta de sabedoria, que a peça a Ti, que dás a todos abundantemente e sem repreensão, mas que peça com fé, sem duvidar. Senhor, pedimos sabedoria para cada decisão que precisaremos tomar hoje, para as conversas que teremos, para os projetos em que vamos trabalhar e para a forma como vamos nos relacionar com nossa família, com nossos colegas de trabalho e com todas as pessoas que cruzarem nosso caminho. Pai, neste dia precisamos da Tua direção divina. Assim como uma bússola sempre aponta para o norte, que nossos corações estejam sempre sintonizados com a Tua vontade, que em cada momento saibamos o que fazer, o que dizer e por onde caminhar. Senhor, também pedimos a Tua provisão para as necessidades de hoje. Em Filipenses 4,19, Tu nos prometes que suprirás todas as nossas necessidades de acordo com as Tuas riquezas em glória em Cristo Jesus. Pai, provê para as nossas necessidades econômicas, que não nos falte o alimento, que possamos pagar nossas contas e que tenhamos o necessário para cuidar de nossas famílias. Abre portas de oportunidades de trabalho para aqueles que precisam. Senhor, pedimos a Tua proteção divina sobre nossas vidas e sobre nossas famílias. Protege-nos no caminho, em nossos trabalhos, em nossos lares. Que os Teus anjos acampem ao nosso redor e nos guardem de todo o mal. Pai, também pedimos a Tua paz para os nossos relacionamentos, que haja harmonia em nossos lares, compreensão entre cônjuges e filhos e respeito entre colegas de trabalho. Que sejamos instrumentos da Tua paz em cada lugar onde estivermos hoje. Senhor, pedimos cura para os que estão doentes. Toca com o Teu poder curador os corpos que sofrem, as enfermidades que afligem e as dores que atormentam. Tu és o Deus que cura e cremos que o Teu poder continua o mesmo. Pai, para aqueles que estão passando por momentos difíceis em seus casamentos, pedimos restauração. Para quem tem filhos rebeldes, pedimos que toques em seus corações
e os tragas de volta ao caminho certo. Para quem está enfrentando problemas familiares, pedimos a Tua intervenção divina. Senhor, pedimos que nos ajudes a ser produtivos em nosso trabalho hoje, que possamos fazer as coisas com excelência, que sejamos um testemunho do Teu caráter em nossos locais de trabalho e que o nosso testemunho honre o Teu nome. Pai, também pedimos que nos dês propósito e significado em tudo o que fizermos hoje. Que nada do que fizermos seja em vão, mas que tudo contribua para a Tua glória e para o bem-estar das pessoas ao nosso redor. Senhor, pedimos a Tua graça para os momentos difíceis que possam surgir hoje. Sabemos que nem todos os dias são perfeitos, mas com a Tua graça podemos enfrentar qualquer situação com dignidade e com fé. Pai, pedimos especificamente pelos nossos trabalhos e empregos. Para quem está buscando trabalho, abre as portas certas. Para quem tem entrevistas hoje, dá-lhe sabedoria para responder bem e favor diante dos empregadores. Para quem está trabalhando, dá-lhes energia e criatividade para fazer o seu trabalho com excelência. Senhor, pedimos pelos nossos filhos que vão para a escola hoje. Protege-os no caminho, ajuda-os a aprender bem, dá-lhes bons amigos, livra-os de qualquer perigo ou influência negativa, e que os seus professores tenham paciência e sabedoria para ensiná-los. Pai, pedimos pelos nossos pais mais velhos. Se estiverem doentes, toca-os com a Tua cura. Se estiverem sozinhos, envia pessoas que os acompanhem. Se precisarem de cuidados especiais, provê os recursos e as pessoas indicadas para atendê-los como merecem. Senhor, pedimos pelas consultas médicas que alguns possam ter hoje, que os médicos tenham sabedoria para diagnosticar corretamente, que os tratamentos sejam eficazes, que não haja complicações, que a Tua mão curadora esteja presente em cada consulta. Pai, pedimos por aqueles que têm de viajar hoje. Protege-os nas estradas, nos aviões, em qualquer meio de transporte que usarem. Que cheguem seguros aos seus destinos. Que tenham viagens tranquilas e sem imprevistos. Senhor, pedimos pelas reuniões importantes que alguns vão ter hoje. Reuniões de trabalho, encontros familiares, compromissos de negócios. Que as conversas sejam produtivas, que haja entendimento mútuo, que as decisões corretas sejam tomadas. Pai, pedimos por aqueles que vão lidar com dinheiro hoje, que tenham sabedoria para administrar bem os recursos, que não haja tentações de gastar o que não devem, que os investimentos que fizerem sejam sábios e abençoados por Ti. Senhor, pedimos pelos estudantes que têm exames hoje, que se lembrem do que estudaram, que tenham clareza mental, que não fiquem nervosos. Ajuda-os a demonstrar o que sabem e a obter bons resultados. Pai, pedimos por aqueles que estão passando por processos legais, que a justiça seja feita, que a verdade venha à luz, que os advogados tenham sabedoria, que os juízes tomem as decisões corretas, que a Tua justiça divina se manifeste nestes casos. Senhor, pedimos pelas mulheres grávidas, que tenham gestações saudáveis, que os seus bebês se desenvolvam bem, que não haja complicações para as que vão dar à luz hoje, que tudo saia perfeito, que os partos sejam seguros e que os bebês nasçam saudáveis. Pai, pedimos por aqueles que estão lutando contra vícios. Dá-lhes força para resistir às tentações de hoje. Coloca pessoas de apoio no caminho deles, que sintam o Teu amor e o Teu poder para vencer qualquer vício que os esteja prendendo. Senhor, pedimos pelos casamentos que estão passando por crises, que as conversas de hoje sejam de cura e não de mais feridas, que haja perdão, compreensão e amor, que o Teu poder restaure o que está quebrado e fortaleça o que está fraco. Pai,
pedimos por aqueles que estão de luto pela perda de entes queridos. Criador do céu e da terra. E, no entanto, Tu também és o nosso Pai amoroso que se preocupa com cada detalhe das nossas vidas. Nós Te adoramos porque és grande e majestoso, mas também próximo e íntimo. Te glorificamos, Senhor, porque és o Deus dos impossíveis. O que para nós é difícil, para Ti é fácil. O que para nós é complicado, para Ti é simples. Não há situação demasiadamente difícil para Ti. Não há problema grande demais para o Teu poder. Pai, Te louvamos pelo Teu amor incondicional por nós. Um amor que não depende do nosso comportamento. Um amor que não muda quando falhamos. Um amor que permanece constante, apesar das nossas fraquezas. Obrigado por nos amares assim como somos. Te adoramos, Senhor, porque és o Deus das respostas. Quando o mundo não tem solução, Tu tens a solução. Quando as circunstâncias parecem impossíveis, para Ti, tudo é possível. Nós Te louvamos por seres o Deus que sempre tem uma resposta. Pai, reconhecemos que o louvor prepara nossos corações para receber as Tuas respostas. Quando Te adoramos, nossa fé se fortalece. Quando Te glorificamos, nossa expectativa aumenta. Quando Te exaltamos, nossos corações se alinham com o Teu coração. Te louvamos porque és o Deus que converte o lamento em dança, as lágrimas em alegria e os vales em montes. Te adoramos porque tens o poder de transformar qualquer situação, não importa quão desesperadora ela pareça. Senhor, Te glorificamos porque o Teu amor move o Teu coração a responder. Quando viemos a Ti com fé genuína, quando Te buscamos com corações sinceros, algo acontece no reino espiritual. O Teu coração paternal se comove e decides agir em nosso favor. Pai, nesta manhã, declaramos com expectativa que Tu vais responder às nossas orações. Não é uma esperança vazia, é uma fé fundada na Tua palavra, no Teu caráter, na Tua fidelidade comprovada através dos séculos. Declaramos que antes que este dia termine, vamos ver a Tua mão agindo em nossas situações. Vamos ver portas que se abrem, provisões que chegam, respostas que se manifestam, milagres que acontecem. Te louvamos antecipadamente pelas respostas que vais dar. Damos-Te graças antes de as vermos, porque sabemos que já estão a caminho. Pai, a Tua palavra diz que antes mesmo de clamarmos, Tu já respondes, e enquanto estamos falando, Tu já ouves. Que a nossa expectativa não seja passiva, mas ativa. Que saiamos desta oração com os olhos abertos, atentos a como Tu vais responder, prontos para reconhecer a Tua mão agindo em cada detalhe do nosso dia. Senhor, Te exaltamos porque és digno de todo o louvor. Não Te louvamos apenas pelo que fazes por nós, mas por quem Tu és. Tu és bom, és fiel, és justo, és misericordioso, és poderoso e por isso mereces toda a nossa adoração. Em nome de Jesus, selamos esta oração, louvando-Te como o Deus que responde fielmente a todos os que o buscam com sinceridade. Amado irmão, amada irmã, você acabou de fazer algo muito poderoso nesta manhã. Você buscou a Deus logo nas primeiras horas do dia, e isso faz uma diferença enorme em como a sua jornada vai se desenrolar. Parabéns por ter tomado essa decisão tão sábia. Agora, quero que você esteja muito atento durante todo o dia. Mantenha seus olhos espirituais abertos, porque Deus vai responder. Talvez não seja da forma que você espera, talvez não seja no momento que você imagina, mas Ele vai responder, porque essa é a sua natureza. Quando você testemunhar uma resposta específica de Deus hoje, volte a este vídeo e escreva nos comentários: Deus me respondeu. Isso vai ser um testemunho poderoso para outras pessoas também que estão buscando experimentar o poder da oração. Se esta mensagem abençoou a sua vida, peço que a compartilhe com alguém que você sabe que precisa buscar a Deus. Pode ser um familiar, um amigo ou um colega de trabalho. Ao compartilhar, você se torna um instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não o fez.
Todos os dias publicamos conteúdo que vai fortalecer a sua fé e ajudá-lo a crescer no seu relacionamento com Deus. Também ative as notificações para que o YouTube te avise sempre que tivermos um vídeo novo. Quero compartilhar algo muito importante que aprendi ao longo dos anos. As respostas sobrenaturais de Deus chegam quando combinamos 3 elementos: uma busca sincera da sua presença, uma fé expectante que acredita que Ele vai responder, e uma atitude de gratidão constante por tudo o que Ele já fez em nossas vidas. Muitas pessoas já me escreveram dizendo que usam estes vídeos como seu momento diário de conexão divina. Elas transformaram esta prática em um hábito poderoso que mudou não apenas os seus dias, mas as suas vidas inteiras. Mantenha essa atitude de expectativa durante todo o dia. Lembre-se de que servimos ao Deus dos impossíveis, ao Deus que responde, ao Deus que nunca chega tarde, mas também não chega cedo. Ele sempre chega na hora certa. Que Deus responda a cada clamor do seu coração hoje. Que você experimente o amor, o poder, a provisão e a proteção dele de uma forma real e tangível. Que este seja um dia cheio de respostas divinas para a sua vida. Bênçãos!